Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje, você vai ver um dos principais alimentos consumidos no mundo, o arroz no Brasil, é questão de segurança alimentar. Conheça o trabalho de melhoramento genético da Embrapa, que dobrou a produtividade das lavouras e transformou o arroz brasileiro em um produto de alta qualidade para o consumidor. Setor da laranja em alerta com o avanço do greening, que se intensificou nos últimos 4 meses. A doença ataca os pés da fruta, provoca a eliminação de milhões de árvores e derruba a produção. Colheita da soja começa no Mato Grosso do Sul. Agricultores comemoram produtividade bem acima da expectativa. Em algumas regiões do estado, Nova Safra é considerada a melhor em 10 anos. A histórica Diamantina é a mais nova cidade de Minas, reconhecida com a certificação de origem na produção de queijo artesanal de qualidade. Delícia que faz o estado brilhar nos concursos internacionais. Sol, praia e turismo rural. Guarapari, no Espírito Santo, incentiva produtores agropecuários a abrir as propriedades para atrair mais turistas ao município. E você vai ver ainda a previsão do tempo para a agricultura na semana em todo o país. Elaborado pela Metsul, especialmente para o programa Agrocultura. É uma ajuda importante para o trabalho no campo. O Brasil quer um lugar de destaque na produção mundial de arroz. Com esse objetivo, o trabalho de melhoramento genético da Embrapa dobrou a produtividade das lavouras de arroz no Brasil e colocou na mesa do consumidor um produto de alta qualidade. Agora, o desenvolvimento de variedades que produzem em ambiente de pouca água e em consórcio com outras culturas deve expandir o cultivo de arroz pelo país e garantir excedentes para exportação, como já aconteceu em Rondônia, que hoje exporta o grão. Ele é o principal alimento de mais da metade da população do planeta. O terceiro cereal mais produzido em todo o globo não podia estar de fora da casa e do prato dos brasileiros. É a fonte de 15% da energia e de 10% de toda a proteína da dieta nacional. Não é à toa que o país é o 10º que mais consome e o 9º que mais exporta arroz. Com a pandemia, muito mais gente passou a comer em casa e, por isso, ir muito mais vezes ao supermercado. O consumo cresceu e os preços também subiram. Um pacote de 5 quilos chegou a custar R$ 40 em vários lugares do Brasil em 2020. Hoje, varia entre R$ 20 e R$ 30. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a atual produção brasileira de arroz deve ser menor que a da safra passada. Estimada em pouco mais de 11 milhões de toneladas, o recuo é de 1,3%. Os números da Conab também apresentaram, no primeiro levantamento sobre o plantio, que a área destinada à cultura deve ocupar 1.703.000 hectares. A maior parte disso, 1.329.000 hectares, correspondem ao arroz irrigado, 373.000 ao cultivo do arroz sequeiro. O arroz é uma questão de segurança alimentar, não é só dinheiro. O povo brasileiro, ele consome muito arroz e muito feijão. Alguns países consomem muito arroz, outros consomem muitas leguminosas. O Brasil é diferente, ele reúne a melhor coisa de duas espécies, que é a fonte de energia e a fonte de proteína, ambas muito baratas e que são de fácil armazenamento, não precisa de geladeira, não precisa de refrigeração, é um produto acessível no território nacional e ele é muito importante para vários países que têm o arroz como principal alimento. Um brasileiro consome 60 quilos por ano de arroz. Então, nós temos que ter 60 quilos de arroz para cada brasileiro. Então, na mesma área, a gente consegue produzir mais que o dobro de arroz do que era produzido há poucas décadas. Diante de tanto consumo e do desafio de produzir cada vez mais em áreas menores, como oferecer qualidade, preço estável ao consumidor e facilidades ao produtor rural, o Agrocultura encontrou respostas no campo experimental da Embrapa, em Vilhena, quarta maior cidade de Rondônia.
O trabalho da pesquisadora Marley Utumi na empresa brasileira de pesquisa agropecuária em Rondônia desde 1999 é melhorar a vida dos produtores e dos consumidores por meio da ciência. Apaixonada pela cultura, comemora o aumento da qualidade do arroz produzido aqui, da qual, além de testemunhar, também participa. Naquela época, o arroz era o tipo longo, era o não irrigado de baixa qualidade, mas de lá para cá, o arroz modificou o formato, modificou a maneira que a gente vê ele. A indústria é uma das melhores do Brasil. Rondônia também exporta para fora de Rondônia e exporta para fora do Brasil. Marley explica que o projeto federal de melhoramento do arroz, do qual Rondônia faz parte, envolve também o trabalho da Embrapa em Roraima e no Rio Grande do Sul, o estado que mais produz arroz no Brasil. Somos todos um grupo só e com os mesmos objetivos, que são a melhor produtividade, o menor custo, a maior qualidade, uma grande estabilidade de produção e também uma grande possibilidade de não ter problema com estresses ambientais. A produção do arroz rondoniense é majoritariamente de sequeiro, também conhecido como arroz de terras altas, ou seja, aquele que não necessita de irrigação para o cultivo. Apenas 20% da produção brasileira segue nesse método. O sequeiro suporta muito mais a acidez do solo e é muito utilizado como rotação de cultura. Com menor produtividade do que o arroz irrigado, é justamente aí que a pesquisa se aplica. Um dos objetivos é que o sequeiro seja mais cultivado para aumentar o rendimento. Pelo menos com o clima de Rondônia, o cultivo vai muito bem. O clima de Rondônia é espetacular. Aqui em Vilhena, nós produzimos arroz numa região com mais de 2.000 milímetros d'água. Algumas regiões arrozeiras do mundo são 300 milímetros. Claro que com um arroz irrigado e vai usar uma água que é muito, muito escassa. Nosso arroz de Rondônia, ele é todo não irrigado, porque a gente utiliza toda a chuva que chove muito no estado. E o arroz, ele vai muito bem com água, né? Ele dificilmente apodrece, ele pode ficar submerso e ele não vai ter problema no campo. Há muitos anos, o arroz não irrigado era tido como um arroz de baixa qualidade. E o arroz de alta qualidade era o arroz irrigado. No entanto, o melhoramento genético modificou isso e agora no Brasil inteiro, tanto irrigado quanto não irrigado, eles têm o formato adequado, que é chamado agulhinha. Tecnicamente ele é o longo fino e ele é tipo 1 porque tem pouquíssimos grãos com defeito. A pesquisadora garante que apostar no arroz não irrigado reflete em economia. Então a gente não gasta energia porque o arroz irrigado precisa de energia para o bombeamento de água. Isso é muito caro, ambientalmente e economicamente. No estado de Rondônia, a gente tem um arroz que, por incrível que pareça, ele é resistente à falta de água. Não é o problema em Rondônia, mas ele é muito bom, por exemplo, para áreas arenosas ou para plantios fora de época, quando a chuva está acabando. E o nome dele é BRS Esmeralda, e ele tem esse nome porque a planta é muito verde. E a pedra preciosa esmeralda é muito verde também. O campo experimental da Embrapa aqui em Vilhena possui quase 280 hectares, dos quais cerca de 40 servem para a pesquisa de melhoramento genético. Toda essa área aqui atrás, por exemplo, será destinada ao arroz. São 2,5 hectares de terra preparados para o plantio. Depois de tudo isso feito e com resultados positivos, o homem do campo e a população brasileira saem ganhando. Para o produtor diretamente, um grão de alta qualidade, ele vai ser remunerado melhor pela qualidade, pelo baixo defeito ou pela menos quantidade de quebrados. E a pesquisa também trabalha com isso. Nós trabalhamos com material que é menos atacado no campo por doenças e por pragas, e que ele
tem uma menor quantidade de defeitos após o descasque. Mas os ganhos não genéticos são tão ou mais importantes e têm efeito maior. Aí o que é isso? É o espaçamento, é a adubação, é a época de plantio, é como ele vai ser plantado e colhido. O Brasil mudou e o arroz mudou junto e em algumas coisas à frente. Agora, o arroz não é mais pioneiro, ele é veterano e ele compõe muito bem com soja, com milho, com capim. O Brasil é um grande produtor de proteína animal e a gente vê para o futuro o arroz compondo no ciclo de produção com baixo carbono, com grande sustentabilidade e rastreabilidade, ajudando a compor melhor o sistema de produção de proteína animal. O pasto não está bem, o gado está ótimo, entra o arroz, ele melhora a área pagando, né? O pecuarista ele não precisa pagar essa melhoria, essa alteração, porque o arroz paga isso. E aí o pecuarista ou o produtor rural, ele pode produzir gado, arrendar essa propriedade para a produção de proteína animal, que é um valor agregado maior. Vamos falar um pouco daqueles queijos deliciosos produzidos em Minas Gerais? O estado tem agora uma nova cidade com reconhecimento de certificação de origem na produção de queijo artesanal de qualidade. Diamantina, patrimônio cultural da humanidade, conhecida pelos antigos casarões, igrejas, ladeiras e sua exuberante natureza. A cidade de JK agora também será reconhecida como região produtora de queijo Minas artesanal. O trabalho de levantamento histórico e produtivo regional foi feito pela Emater. O processo, já em tramitação na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, segue para avaliação final e publicação pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. A nova região reforça a tradição mineira de produção de queijo Minas artesanal. Entre as montanhas mineiras, 7 micro-regiões produtoras se destacam quando o assunto é queijo Minas artesanal com certificação de origem: Araxá, Campo das Vertentes, Cerrado, Serra da Canastra, Serra do Salitre, Cerro e Triângulo Mineiro. Do total de 30 mil produtores em Minas, a Emater estima que 9 mil deles estejam nas regiões caracterizadas. Em se tratando de premiações, o estado também não fica para trás. Das 118 premiações entregues e mais de 800 queijos participantes, 66 medalhas foram conquistadas por produtores de Minas Gerais, sendo 22 delas de ouro. A região da Alagoa liderou o quadro de medalhistas no estado, com 12. E veja a seguir, colheita da soja começa no Mato Grosso do Sul e agricultores comemoram boa produtividade. E ainda a previsão do tempo para a agricultura na semana em todo o país. Nós voltamos já. E veja agora a previsão do tempo para a semana elaborada pela Metsul, uma das mais conhecidas e conceituadas empresas de meteorologia do país. As previsões são dirigidas ao campo e, a partir de agora, vão estar em todas as edições do programa Agricultura. Acompanhe. Olá, você que nos assiste no Agrocultura deste domingo. Eu sou a meteorologista Estel Cias, da Metsul Meteorologia, e começamos neste domingo esta parceria entre a TV Cultura e a Metsul, trazendo para você do agronegócio informações todo domingo do tempo, do clima, que impactam aí no setor agrícola. É preciso ressaltar que a previsão do tempo precisa ser atualizada diariamente, mas aqui no domingo traremos uma tendência semanal com informações aí de chuva, de estiagem, de risco de geada, de frio, calor,
Traremos tudo aqui para você todo domingo e eu te convido a nos acompanhar. Começamos neste domingo falando da previsão aí de condições para o plantio do milho safrinha, que tem nesse ano 2 desafios. Primeiro, a instalação da cultura, as condições ideais para o plantio, e o segundo desafio é lá na frente, porque estamos no ano de laninha, o que pode antecipar as ondas de frio e também o risco de geada. O mapa de umidade do solo mostra que a falta de precipitação trouxe aqui baixa umidade para o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul, também impactando o sul de Mato Grosso e Goiás e parte do Mato Piba também, oeste da Bahia, sul do Piauí, Maranhão, oeste de Tocantins. O que se espera de mudança neste cenário? Nós devemos ter nesta semana a chuva voltando a ocorrer mais forte, principalmente aqui nesse eixo mais sudeste, parte do centro-oeste e norte, mas haverá também algumas pancadas de chuva, inclusive neste domingo, que podem trazer um pouco mais de umidade para o Mato Grosso do Sul, especialmente interior do estado de São Paulo. A configuração meteorológica esperada para esta semana é mais ou menos essa. A gente vai ter um sistema de alta pressão atmosférica, uma massa de ar seco aqui, mais ou menos na metade sul do continente, pegando os estados do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraguai, grande parte da Argentina e Uruguai, ao passo que o ar seco predomina aqui, bloqueia a chuva e a semana começa até mais fresquinha, depois a temperatura volta a subir. E aqui nessa região, mais uma vez, nós teremos uma frente fria conectada à umidade da Amazônia, configurando uma zona de convergência do Atlântico Sul, que vai trazer novos pulsos de chuva forte, risco de temporais, especialmente entre os estados aqui de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e pegando também parte do Tocantins e do interior da Bahia. Quando a gente vai olhar o cenário das próximas 2 semanas, como vai se comportar a chuva, vemos justamente que os maiores acumulados se concentram aqui entre Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, pegando parte também do Mato Piba, com volumes aqui na casa de 100 a 150 milímetros, volumes na faixa de 200 milímetros nessa região também, volta a chover mais forte ali no norte do Brasil. Nos estados do sul do Brasil, ali por volta do dia 13 a 15 de fevereiro, uma nova frente fria vai cruzar a região e pode trazer volumes acima de 50 milímetros. Então no Paraná, mais para metade do mês é que a umidade deve aumentar com o retorno da chuva. Conto com a audiência de vocês no próximo domingo. Até lá! Confira agora as principais notícias do campo. Green é coisa séria. É com esta campanha que o Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, tenta conscientizar o produtor da necessidade de ações urgentes contra o avanço da doença no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro. O levantamento recente do Fundecitrus mostrou que o Green atingiu seu maior índice médio, 22,37%, com incidências críticas nas regiões de Limeira, Brotas, Porto Ferreira, Avaré e Duartina, municípios do interior paulista. Em Brotas, 6 em cada 10 laranjeiras adultas estão doentes. Já em Limeira, a situação é ainda pior. 7 em cada 10 têm Green, além de alta porcentagem das plantas jovens contaminadas. O Green é considerado a mais destrutiva doença da citricultura mundial na atualidade e ainda não tem cura. Somente no Brasil já causou a eliminação de mais de 161 milhões de árvores desde 2005, um ano após ser identificada em Matão, aqui na região de Araraquara. Diante disso, a campanha tem como objetivo conscientizar sobre o perigo que a doença apresenta para uma atividade tão importante e estimular a união de todos os elos da cadeia citrícola para ações conjuntas, urgentes e rigorosas, visando baixar a incidência de Green. A safra de laranja 2021-2022 no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro deve ser de 264 milhões de caixas, de acordo com a última estimativa divulgada pelo Fundecitrus. Uma perda de 30 milhões de caixas em relação à estimativa inicial, por causa das condições climáticas adversas dos últimos meses. No estado de Mato Grosso do Sul, a safra de soja está a todo vapor nas regiões norte e nordeste. Não faltou chuva e nem luminosidade para o desenvolvimento das lavouras e as produtividades médias devem superar as expectativas iniciais nas duas regiões. O plantio da safrinha do milho também já começou e deve ser 100% concluída dentro da janela ideal, que termina em 28 de fevereiro.
Segundo o produtor rural Brus Amarelo de São Gabriel do Oeste, esta safra será a melhor dos últimos 10 anos naquele município. A projeção inicial era de no máximo 65 sacas por hectare, mas o volume está ao redor de 70 sacas. Já o ciclo entre 110 e 120 dias. A expectativa já saltou de 75 sacas por hectare para mais 80 sacas. Ao longo do ciclo não faltou chuvas com acúmulo de 780 milímetros até este momento e nem luminosidade, o que elevou as projeções de produtividade média para a colheita, que está começando para os 10% da lavoura semeada, com cultivares do ciclo entre 100 e 105 dias. E a seguir você vai ver, além do sol e do mar, Guarapari, no Espírito Santo, aposta no turismo rural para atrair mais visitantes. Nós voltamos já. Guarapari é o balneário mais procurado pelos turistas durante o verão no Espírito Santo. Mas além do sol e do mar, aposta também em um circuito de agroturismo para atrair mais visitantes. Os produtores rurais do município abrem suas propriedades para receber os turistas, como mostra o repórter Bruno Faustino. Guarapari, litoral sul do Espírito Santo, um dos balneários mais procurados pelos turistas no verão capixaba. Se engana quem pensa que Guarapari é apenas sol, mar e praia durante o verão. O município conta com um circuito de agroturismo ainda pouco conhecido. E ele começa bem aqui, em Buenos Aires. Do mar à montanha em poucos minutos. Aqui é assim. Nós temos aqui pousadas, hotéis, restaurantes, bares, bem com a característica rural, com aquela característica aconchegante. Então, nossos turistas vêm, nós temos cervejarias, as agroindústrias prontos para visitação. Nós conseguimos certificar aproximadamente 33 agroindústrias, na qual fortalece o homem rural e chama o turista aqui para a região. A paisagem muda e as belezas naturais logo aparecem. Quem aí topa um bom banho de cachoeira? Nunca tinha vindo aqui, estou muito encantada, louca para entrar nessa água deliciosa. Você geralmente procura praia, né? Aí quando você encontra também uma cachoeira, aliás, várias cachoeiras, você fica mais encantada ainda, porque é tudo muito próximo, né? E aí você tem como escolher o que você quer, praia, cachoeira. A gente sempre teve a propriedade aberta ao turismo, né? Mas agora está cada vez crescendo mais, a gente fica feliz sim. O circuito de agroturismo de Guarapari tem um pouquinho de tudo. O Bruno construiu uma cervejaria artesanal no pasto do avô. Essa propriedade aqui era do meu bisavô, né? Aí meu bisavô dividiu a terra entre os filhos, então tá com meu avô há muito tempo, meu avô mora ali embaixo, a propriedade é toda do meu avô. E aqui já foi várias coisas, esse lugar que a gente está aqui hoje é pasto, já foi cafezal, já foi plantação de mandioca, já foi bastante coisa e hoje é cervejaria. A gente sempre gostou aqui dessa vista que a gente tem aqui do vale, né? Vale muito bonito, a gente sempre gostou e sempre teve ideia de fazer alguma coisa aqui, a gente não sabia o que era. Mas aí alinhou a paixão que a gente tem pela cerveja e tem um ano que a gente inaugurou a casa e tem sido um sucesso. O gado fica assim, do ladinho dos clientes. O público adora isso, né? As pessoas têm contato aqui tão pertinho com os animais, os clientes vêm aqui e fazem carinho nas vacas, então eu acho que o público quer, o povo quer isso, gosta de botar o pé na grama, aqui no chão mesmo. E é isso que a galera quer e que a gente está oferecendo para o pessoal. Guarapari, eu acho que é uma das cidades que tem a maior proximidade entre praia e a região serrana. 20 minutos você está na Praia do Morro, 20 minutos, né, da Praia do Morro para cá, questão de 20 minutos você já está com essa paisagem totalmente diferente, você não vê o mar, só tem o verde. Então, eu acho que Guarapari tem uma das coisas que poucas cidades no mundo têm. Essa região só está crescendo, está começando agora, a gente está caminhando ainda, engatinhando.
mas tem muita coisa, tem muito potencial, já tem bastante restaurante legal na região, vários empreendimentos e cada vez tem vindo mais coisa boa pra gente. Nós estamos observando que essas regiões, né, as nossas regiões rurais, que são bem grandes, são bem extensas, estão sendo descobertas. Apesar de que muitas pessoas já têm visitado as nossas montanhas, mas ainda é um período de desenvolvimento. Mas quem deu o pontapé no empreendedorismo da região? A Marina. Eu trabalhava numa polpa de fruta, que é vizinho da gente aqui. E na época, eles deram um curso pra gente de turismo. Então, nesse curso de turismo, eu comecei a agregar dentro da minha empresa, com o curso de turismo que eu tive. Mas a gente começou de cara e coragem mesmo. Há quase 10 anos, ela transformou o sítio da família em um restaurante rural. Essa era uma propriedade rural, era produtora de café na época, né? Era do pai do meu esposo, que é meu tio. Ele produzia café na região, banana, aí vendia, né? Café e banana. E depois a gente começou com um pocinho de tilápia. Aí desse pocinho de tilápia, a gente continuou vendendo tilápia e mais, graças a Deus. Não precisa nem dizer que o carro-chefe é a tilápia, não é mesmo? E todos os pratos do restaurante são preparados por ela. A gente faz ela fritinha, na época a gente fazia ela com espinho, que a gente cortava em pedacinhos, né, com espinho, e agora não, agora é só filezinho, o pessoal ama. E se você quiser encerrar o passeio com um bom café, é só dar uma paradinha na cafeteria do João. O investimento aqui em Buenos Aires era um sonho antigo, que a gente queria construir alguma coisa aqui na região, não sabíamos ainda o que. A princípio seria uma cafeteria, porque a gente sempre vem aqui, gosta de estar aqui. E depois o projeto ele foi tomando forma, então a gente criou, além da cafeteria, um restaurante que traz opções de chopp, petiscos e tudo mais. Nós observamos grandes pedidos de instalação de empreendimentos na área rural. Com isso, a administração ela fez legislações específicas para o uso do solo, a fim de ser um atrativo para o empreendedorismo, além do fortalecimento da própria agricultura familiar, onde vários produtores rurais estão procurando certificações, a agroindustrialização, com o objetivo, né, de ser um atrativo turístico e, além disso, trabalhar o empreendedorismo, que tem crescido bastante na região rural. O programa Agrocultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana. Tchau.